E uma informação que é conectada a essa, porque a Starlink é uma das empresas de Elon Musk e recorreu nesta sexta-feira contra a decisão da Justiça que bloqueou as contas bancárias da empresa aqui no país. Os recursos financeiros da multinacional foram bloqueados para garantir o pagamento de multas que foram aplicadas à rede social X. A empresa garantiu o fornecimento gratuito de internet para os clientes no país, mas um eventual corte de relações entre o governo e a Starlink pode sim prejudicar as Forças Armadas. Em junho, o Exército disse ao Ministério da Defesa que o rompimento das relações poderia causar prejuízo para o emprego estratégico de tropas especializadas. Já a Marinha afirmou que uma interrupção dos serviços prestados pela Starlink comprometeria a capacidade de informações meteorológicas e logísticas de força, além de comprometer a segurança da navegação no Brasil. Você, Luiz Felipe Dávila, desde a intimação do X pela Justiça e também a determinação do bloqueio das contas bancárias da Starlink por falta de pagamento do X, de multas que foram aplicadas ao X, muito se especula, sobre quais seriam os prejuízos, os impactos, se houvesse a interrupção dos serviços da Starlink no Brasil. Bem, representantes das Forças Armadas já se manifestaram e apontam que haveria sim problemas, muitos problemas, Dávila. O Starlink não depende de nenhuma tecnologia local. É um satélite que tem um espelho aqui e hoje é fundamental para as Forças Armadas, para muitos fazendeiros no interior do país que hoje utilizam do Starlink não só para operações importantes como irrigação, meteorologia. É um absurdo total a justiça tomar uma atitude de confiscar os bens de uma empresa só porque o acionista do X é o mesmo da Starlink. Não tem nenhuma conotação uma coisa com a outra. Caniato, abrimos um precedente perigosíssimo, um precedente de que a regra de uma SA, a governança de uma empresa, contratos, nada mais vale, porque a justiça pode ter uma interpretação absolutamente equivocada e ilegal e fazer com que confisque bens de uma empresa para saldar a dívida de outros. Se for isso, é o fim do regime de mercado no Brasil. É o fim das regras de governança do mundo capitalista. É uma violação. Nós não podemos aceitar a arbitrariedade. Nós não podemos aceitar uma coisa dessa. Isso é contra todo o ordenamento jurídico. Isso arruína a credibilidade do país. Isso destrói a confiança nas leis contratos. Como alguém vai investir no Brasil sabendo que a justiça, na última instância, tem uma atitude dessa em relação a um episódio, como é o caso do X com o Starlink? Isso abre um precedente perigosíssimo no Brasil. Isso abre o precedente da desconfiança absoluta nas regras do jogo, no respeito à lei e a contratos. Por isso eu disse mais uma vez, hoje é um dia triste da nossa história. É um dia em que o Brasil parece ter esquecido a sua história de governos autoritários, ter esquecido a luta pela democracia e pelo Estado democrático de direito e voltado a tempos sombrios, onde o Estado, com o seu voluntarismo e arbitrariedade, decide o que é certo e o que é errado, o que é verdadeiro e o que é falso. Isso é algo que só existe em regimes ditatoriais, como o Irã, como a Coreia do Norte, como a Venezuela. Nós não podemos nos aproximar desse tipo de regime depois de tantos anos que lutamos para restabelecer o Estado democrático de direito, a democracia e a liberdade. Pois é, a Starlink recorreu da decisão, pede o desbloqueio das contas e justifica que a empresa, a Starlink, não era parte da ação. Quem protagoniza, quem está no cerne da questão é o X, que essa decisão também teria desrespeitado a ampla defesa e ao contraditório. Você, Cristiano Beraldo, ao questionamento por parte da Starlink de que ela não tem relação alguma com aquela ação do X e, além disso, tem essa questão que é sensibilíssima, Beraldo? Os contratos firmados com as Forças Armadas que já se manifestaram, Qualquer interrupção dos serviços traria muitos prejuízos para a operação das forças militares em várias localidades do país.
Starlink não é aquela empresa norte-americana, daquele empresário que mandou dezenas de antenas para acesso à internet lá no Rio Grande do Sul, quando o Rio Grande do Sul estava debaixo de água. E aí alguém nos Estados Unidos, no conforto da sua casa, da sua vida de bilionário, resolveu se preocupar. Notou que tinha em uma de suas empresas uma tecnologia que poderia salvar vidas, poderia trazer conforto, poderia facilitar a comunicação entre pessoas que estavam absolutamente isoladas do mundo naquele momento. E fez alguma coisa. Embarcou essas antenas, mandou para o Rio Grande do Sul. E o que ele recebe de volta? Qual é o agradecimento que ele recebe? Uma perseguição absolutamente injustificada. Quer dizer, há uma máxima no direito, eu não sou advogado, mas acredito que ela é fundamental para que o senso de justiça prevaleça, que um processo não pode ser analisado pela sua capa, ou seja, quem é o réu, quem é o autor. O processo tem que ser analisado pela lei, pelo que ele traz de provas, pelo rito estabelecido no Código, porque senão você torna a justiça tendenciosa. O magistrado que decide, o ministro, ele não deve nunca, jamais se influenciar, sabe, se a decisão vai favorecer A ou B. A decisão, ela simplesmente tem que estar em linha com a lei, em linha com aquilo que a lei estabelece ou o que a Constituição estabelece. Só que, nesse caso, é flagrante que se atropela um princípio fundamental e elementar e simplesmente vai se buscando tornar difícil a vida de uma pessoa independente do que diz a lei. Um estrangeiro, uma pessoa que está longe, é notificada por uma rede social dizendo que a justiça brasileira irá justamente suspender essa rede social. Depois, o próximo ato, suspender, bloquear contas bancárias de uma outra empresa que não tem nada a ver com a história, que presta serviços relevantes à comunidade brasileira. E dane-se quem sofrerá as consequências secundárias, porque o principal é perseguir aquele que ataca. Sim, Elon Musk proferiu ataques, opiniões duríssimas contra figuras do judiciário brasileiro. Ora, que se entre com uma ação por danos morais, calúnia e difamação, que se use os instrumentos estabelecidos no judiciário, esse sim, no Brasil ou nos Estados Unidos, que se peça reparação. Agora, por causa de uma questão pessoal, simplesmente tirar do ar uma ferramenta de comunicação e, sobretudo, de expressão de opinião de milhões de pessoas, de milhões de brasileiros, ora, isso ultrapassa todo e qualquer limite. É realmente vergonhoso. Programa Os Pingos nos Is, claro, os assuntos importantes desta sexta-feira, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas. Mota, queria pedir sua análise e reflexão. Essa também uma notícia que repercute em todos os portais de notícias, a determinação do Supremo Tribunal Federal de bloquear as contas da Starlink e a preocupação das Forças Armadas caso os serviços sejam interrompidos. Mota. Isso não é preocupação só das Forças Armadas, Caniato. Todos os brasileiros deveriam ficar preocupados, porque a insegurança jurídica é o maior inimigo do desenvolvimento econômico. Nenhuma empresa responsável vai permanecer operando em um país onde não existe estabilidade jurídica. O Estado não pode congelar as finanças de uma empresa só porque um dos sócios dela é sócio de outra empresa com a qual o Estado tem problemas. E não vamos nem discutir a natureza desses problemas. A caracterização de uma pessoa jurídica, de uma empresa,
é um dos fundamentos do capitalismo. Sem isso, não há capitalismo, não há economia. Para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, para o nosso espectador ou ouvinte entender, imagine que você comprou umas ações da Petrobras para investir para quando você se aposentar. E aí amanhã você é processado, porque a Petrobras causou, por exemplo, um desastre ambiental. Ué, você vai dizer, mas eu não tenho nada com isso. Eu não sou gestor da empresa, eu não sou responsável legal, eu sou só um sócio. Eu tenho ações da empresa. Pois é. Imagine as consequências disso. É nesse território que o Brasil está entrando. Pois é, várias manifestações nas redes sociais, ainda no X em operação, entrei há pouco, por enquanto ainda no ar. Muito em breve deve ser bloqueado por conta da determinação à Anatel, que já fez o comunicado às operadoras. Agora, Elon Musk fez a postagem dizendo o seguinte: a liberdade de expressão é a base da democracia e um pseudo-juiz não eleito no Brasil está destruindo-a para fins políticos. Essa manifestação de Elon Musk há pouco no Twitter. Você, Cristiano Beraldo, claro que a gente precisa tratar das questões que envolvem insegurança jurídica. Você, como um profissional, Beraldo, que conversa com executivos de todos os continentes, vive essa rotina diariamente e é indagado e questionado por executivos de diferentes segmentos e muitos ficam curiosos com a situação do Brasil. Essa é uma notícia que acabou extrapolando os muros da nossa nação e muitas pessoas comentam também em outros países. Queria que você trouxesse a percepção em relação a essas pessoas de outros países quando o questionam sobre o que está acontecendo no Brasil. Veja se o seu microfone está fechado, por gentileza. Está me ouvindo agora? Perfeito, não? Agora sim, ok, perfeito. Tá? Então, o problema é que a percepção em relação ao Brasil, ela já não vem boa, né? E como você citou, eu viajo bastante, converso com muita gente de realidades diferentes e países diferentes, e talvez o meu termômetro para essa, né, a imagem que o Brasil está construindo mundo afora, ele seja mais sensível do que muitas vezes das pessoas que estão no Brasil vivendo a sua rotina, o seu cotidiano. Todo dia você acorda, pega o ônibus, pega seu carro, pega o trânsito, vai para o seu trabalho, volta e vai no mercado. Enfim, você vai tocando a vida ali da forma possível e não tem instrumentos, às vezes, para entender ou perceber como é que as medidas tomadas no Brasil repercutem no exterior. E não é só por uma questão de opinião. Olha, o Brasil fez isso foi mal visto, e aí aquele país está olhando torto para o Brasil. Não, não é isso. As pessoas precisam entender que o que se fala de globalização é uma expressão para simbolizar a grande facilidade que existe hoje para que o dinheiro circule, o dinheiro especulativo. Esse nunca falta ao Brasil, porque o Brasil é esse paraíso do especulador. Ele vai e ganha um dinheiro, afinal de contas, um país com taxa de juros alta. A pessoa, o investidor, vai pega dinheiro emprestado no Japão a 1%, investe no Brasil a 10%, vai ganhar 9% sem fazer absolutamente nada, especulando. O dia que ele sentir que tem outro lugar onde ele vai ganhar 9,5%, 10%, 11%, ele tira o dinheiro daqui e vai embora, porque ele não tem nenhum compromisso com o Brasil. Essa jogada pode demorar 1 mês, 1 ano, 6 meses, 3 anos, depende de um monte de coisa. Ele não tem compromisso nenhum com o Brasil. Qual é o dinheiro que interessa? O dinheiro que interessa é o dinheiro que vem investir em longo prazo em coisas que agregam valor ao Brasil. Porque quando você vem comprar o CDB de um banco brasileiro, esse CDB de um banco brasileiro, ele paga ao investidor lá os seus 10%, 11%, mas ele empresta só de juros do cartão de crédito a 400%. Se você vai lá comprar um carro, em 5 anos você pagou 2 carros. Então esse dinheiro sai da economia real, vai para o bolso do banqueiro. Essa é a realidade do Brasil hoje.
E podemos ter um programa aqui só para discutir a realidade do mercado financeiro brasileiro, onde eu tenho muitas críticas em razão das suas ineficiências. Agora, o que a gente precisa é daquele dinheiro que vem de fora, construir uma fábrica, trazer novas tecnologias, investir em conhecimento dentro do Brasil. É isso que a gente precisa. É esse dinheiro que vem e os lucros podem até ir embora, mas o investimento foi feito para ficar. E isso depende de confiança. Então, quando um executivo sênior de uma grande empresa, um grande conglomerado internacional, quando um investidor que tem negócios em vários países olha para o Brasil e vê o Brasil como um país em que até decisões judiciais transitadas em julgados são reformadas, entendimentos consolidados sobre recolhimento de impostos são revertidos e têm efeitos que buscam o passado, aonde, de repente, por uma questão que soa como puramente uma questão pessoal, decisões extremamente duras são tomadas contra uma empresa estrangeira. Vocês acham que alguém em sã consciência vai pôr dinheiro no Brasil? E não é por outro motivo que todos aqueles bilhões de dólares anunciados durante as viagens internacionais feitas pelo presidente da República no ano passado, toda a viagem era o mesmo enredo. País tal anunciou 10 bilhões de dólares de investimento. A China anunciou 55 bilhões de dólares de investimento. Um monte de anúncio. Cadê o dinheiro, meus amigos? Cadê o emprego? Cadê a fábrica subindo? Não tem, porque ninguém é doido de investir no Brasil na situação que está hoje. O governo que gasta demais, que não consegue fortalecer a sua arrecadação com base no crescimento econômico e sim no aumento de tributos, que mantém o Brasil sem competitividade porque o custo de produzir no Brasil é extremamente alto, a nossa logística é completamente inadequada e ineficiente, os nossos portos continuam extremamente limitados, e aí a gente tem a questão do judiciário, que traz uma insegurança enorme para todo mundo. Quem vai pôr dinheiro no Brasil em sã consciência? Ninguém. O Brasil é esse paraíso dos criminosos, dos especuladores. E a população de bem, como é que fica? Pagando a conta, sofrendo, porque no Brasil a gente sobrevive, a gente não vive, as pessoas não têm consciência muitas vezes disso, porque não conhecem outras realidades. Só que nós vivemos sob grande limitação, e essa limitação nos tira o que temos de mais precioso, que é o nosso potencial no futuro. Isso tudo é roubado de nós e dos nossos filhos. O que precisa acontecer para mudar isso? Bom, eu tenho as minhas opiniões, mas acho que não devo compartilhá-las agora. Para fechar, você, Luiz Felipe Dávila, o que você gostaria de trazer para esse debate, sua contribuição, só para fechar esse capítulo em relação à insegurança jurídica, como isso poderá afetar novos investimentos, aquelas grandes companhias que estudam países para investirem, para aportarem seus recursos. Diante de uma decisão dessa, você acredita que muitos vão rever seus planejamentos em relação ao Brasil? Caniato, eu tenho certeza absoluta que todas as empresas que planejavam investir no Brasil mandaram suspender os investimentos de longo prazo no país após a decisão de hoje. Porque a insegurança jurídica que cria no país mostra ao investidor, principalmente aquele que é investidor em infraestrutura, projetos de longo prazo, que o Brasil é um país inconfiável. E aqui eu queria fazer uma retrospectiva histórica que é muito importante. Por que a liberdade, a economia de mercado são tão importantes para gerar prosperidade, crescimento econômico, emprego? Por que foi a liberdade e a economia de mercado que tiraram bilhões de pessoas da pobreza? A história mostra isso claramente. Tem um livro de um economista fantástico chamado Angus Madison, e ele faz um estudo sobre como a economia cresceu no mundo desde a Idade Antiga
até os dias de hoje. E praticamente a economia não cresce por 1.800 anos. Cresce, são voos de galinha, parece o Brasil. Tem um voo de galinha, depois volta ao baixo crescimento, à estagnação econômica. O que aconteceu em 1800 que dá uma estilingada no crescimento econômico e desde então nunca mais parou de crescer? O que existe é a Revolução Industrial. E por que a Revolução Industrial é importante? Porque existia economia de mercado e liberdade, confiança em contratos. O Estado não tinha mais o poder de confiscar os seus ganhos, os seus bens. Havia respeito à liberdade de empreender, havia respeito à propriedade privada. E foi essa combinação de confiança em contratos, limitação da responsabilidade individual às obrigações da empresa, previsibilidade das regras, confiança no mercado. Foram esses os fatores fundamentais para o mundo começar a crescer. E o crescimento trouxe emprego, inovação, tirou milhares de bilhões de pessoas da pobreza e fez o mundo ser o que o mundo é hoje. Então, cada vez que nós temos uma nação que parece esquecer essas lições e retroage, como é o caso do Brasil na decisão da justiça, o que isso desperta em nós? Que não é apenas um retrocesso político, jurídico, é uma quebra de confiança. E, Canhato, você sabe muito bem que quando quebra-se a confiança nas relações, demora muito tempo para restabelecer. É fácil quebrar a confiança, mas é muito difícil restabelecê-la. E a decisão da justiça brasileira quebrou a confiança no Brasil. Quebrou a confiança no Brasil de um jeito que nós não vimos há muitas décadas. Não dá mais para confiar no país, nas regras do jogo, na justiça brasileira, depois de uma decisão arbitrária como foi tomada agora. Por isso, vai demorar muito tempo para o Brasil cicatrizar o estrago da desconfiança que essa decisão marcou o país. Por isso eu reitero mais uma vez, hoje é um dia muito triste da história do Brasil. Claro que nós seguiremos atentos às movimentações depois dessa determinação do ministro Alexandre de Moraes de suspender o X no Brasil. Enfim, há pouco, eu inclusive compartilhei a informação, eu tentei fazer uma busca, uma navegação pelo X, por enquanto normal. Claro que esse comunicado foi feito, a determinação, a Anatel já repassou essa determinação para cerca de 20 mil operadoras no país. A Anatel disse que as maiores operadoras conseguirão fazer esse bloqueio de forma quase imediata, então possivelmente nas próximas horas. As menores, as operadoras menores, talvez demorem um pouco mais. Mas o prazo para efetivamente o X sair do ar é em até 24 horas após a determinação do Supremo Tribunal Federal. A gente segue acompanhando.